Olá, está no ar o Gente da Gente, o seu programa de entrevistas que ajuda a contar a história de Divinópolis. E hoje nós vamos até fazer uma abrangência maior, falar da política regional aqui, especificamente de São Sebastião do Oeste. Esse programa tem a direção do jornalista Flaviano Cunha, as imagens e estúdio do Lincoln Clovis, com Wesley Snipes nas câmeras dos nossos estúdios, o prestígio e o apoio cultural da Unimed Divinópolis. Esse é o plano. A presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. Nós vamos falar hoje sobre São Sebastião do Oeste. Muitas histórias para a colônia de São Sebastião do Oeste, tanto na região, porque pegamos em maioria desses municípios da região centro-oeste, e também para o YouTube. Nós estamos no YouTube, então o programa também no YouTube. Basta você digitar Garcia Júnior Gente da Gente, onde que você quer que esteja, na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Índia, o YouTube chega lá. E já diz o velho ditado que em qualquer ponto desse planeta que você for, tem sempre um divinopolitano. Isso realmente é extraordinário. Nós vamos conversar com a Maria Lúcia, que é professora, educadora e, sem dúvida, uma das pessoas mais ligadas, principalmente à família Martins, ao saudoso deputado Jaime Martins, a saudosa Dona Maria. Então tem muita história e eu creio que esse programa aqui hoje vai ser pequeno para contar. Ô Maria Lúcia, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. É uma honra participar com você deste programa. Vamos começar falando, naturalmente, do seu pai, o nosso saudoso Jesus Moraes. Ela vai contar a história do Jesus Moraes, figura muito conhecida, muito dinâmica e de uma simplicidade e também de uma competência sem par. Fale-nos um pouco do seu pai, os anos que ele passou à frente da Prefeitura de São Sebastião do Oeste, da vida política de lá, inclusive foi vereador, no tempo em que não se recebia nada, era doação de corpo e alma. Meu pai, por vocação, era um homem público. Ele, filho de Otaviano Ferreira de Moraes, de Gonçalves Ferreira e de Maria José Borges de Carmo da Mata. Então, moraram muitos anos em fazenda, que é mais próximo de Marilândia, que já pertencia a São Sebastião do Oeste. E na infância dele, com os afazeres de roça, a lida normal. E tinha uma convivência muito boa que ele citava com os empregados, porque muitas famílias moravam na fazenda. E aos 16 para 17 anos, por circunstâncias de um problema de saúde, o meu avô achou que ele não deveria mais trabalhar em serviço pesado e já orientou para ele começar no comércio de gado. Aí separou uma gleba de terra, aí ele ampliou isso, arranjou novos companheiros na sociedade e houve o tempo da ditadura. Então, ele contava que na primeira vez que ele votou, ele já foi vereador. Por quê? Os prefeitos e vereadores eram indicados. E, na região, convidaram o meu avô para ser candidato. E o meu avô afirmou: olha, eu não aceito, mas eu indico o Jesus para ser o nosso vereador. Meu pai tinha uma convivência muito boa, já em Itapecerica, era sócio de clube, era conhecido e foi muito bem aceito. E ficou como vereador por 3 mandatos. Isso foi por volta 45. Já era o chamado Estado Novo, o Getúlio, isso.
Estado Então, Novo. porque às vezes muita gente pode confundir com a Revolução de 64, porque até me parece que naquela época o vereador não tinha remuneração e era uma prestação de serviço social. Nesse tempo, meu pai, que já era estiloso, e a família tinha um certo, acho que é poder aquisitivo, assim, plantava, né? Trabalhavam. Então, um fato interessante, que lá em Itapecerica, na casa da tia dele, tinha um guarda-roupa, guarda-roupa de solteiro, para ficar os ternos, para ele ir nas reuniões de vereador. E nesse tempo, ele trabalhando em São Sebastião do Oeste. Então, ele sempre priorizou o exercício do bem comum. Então, foi presidente de conselhos da Sociedade São Vicente de Paula por 15 anos e trabalhou em muitos melhoramentos para São Sebastião do Oeste, porque ele tinha um envolvimento muito bom com a população, com o bispo, que na época foi criada a diocese aqui em Divinópolis, com os padres holandeses que começaram a frequentar também, tanto que na época foi construída a casa paroquial e tudo vaquinha, né? Buscava os companheiros, visitava os fazendeiros. Fazia os leilões. Os leilões, pedia, a casa é a que é usada até hoje, para confortável. Sempre seguia aquele estilo de Brasília, né? Tinha, até hoje, taqueada, à esquerda da igreja, no centro de São Sebastião do Oeste. É ou não é realmente uma história maravilhosa, não é? De tempos que não voltam mais. Ô, Maria Lúcia, seu pai nasceu em que ano? Faleceu quando? Foi durante quantos anos dedicados à vida pública como prefeito e como vereador? Você pode fazer as continhas de cabeça aí, não se acanhe. Mas eu primeiro, as datas, o nascimento do senhor Jesus Moraes. Aliás, eu quero só fazer um preâmbulo aqui para dizer que eu tive a aventura de conviver com o senhor Jesus Moraes, pai da Maria Lúcia, que foi prefeito lá de São Sebastião do Oeste, em poucas ocasiões, mas eu acredito que sejam em 4, 5 que eu fui lá participar, às vezes, de comício, com a presença do saudoso deputado Jaime Martins, não é não? E eu tive essa felicidade de ver que seu pai era, acima de tudo, um gentleman. Essa palavra é o que eu me refiro a ele. Meu pai sempre foi uma pessoa gentil, amorosa, discreta, generosa ao máximo. Tudo que pedia para ele podia ser o que era necessário para a vida dele, mas ele passava para quem necessitasse mais. Um detalhe importantíssimo, de uma honestidade. Eu costumo falar que não se faz mais político como antigamente, não é? Não é não? Inclusive, nesses tempos, né, era Arraial Novo primeiro, quando ele foi vereador, São Sebastião do Curral, que aí passou a ser distrito de Itapecerica, nossa terra-mãe, e ele trabalhou muito para a emancipação da cidade. Aí passou a chamar São Sebastião do Oeste, mas sempre citando. Foi por volta de que ano, assim, você tem na memória, ou leu, não precisa ser exato, por exemplo, década de 40, 60, né? Década, já a 1960, a emancipação. 1º de março de 1963. Um pouco antes de estourar aquele movimento de 31 de março, né? Mas pode continuar, interrompi, então, cortei seu raciocínio, não, né? Não. E nesse tempo, então, igual falou, esse trabalho social, ele foi vicentino por 15 anos aproximadamente. Aí criava as conferências no município todo. Então, fundou a Vila Vicentina. Aí, salvo engano, o primeiro que doou uma casa, Teodósio Rabelo, que eram companheiros, e muitas famílias
eram nascidas de São Sebastião do Oeste. Tem alguma coisa a ver com também saudoso e de grande memória, Juvelino Rabelo? Eu acredito que eram parentes, mas o Teodósio mesmo era nascido em Cláudio, casado com a Lila, né? Família de Cláudio. Alô, mas, Cláudio, que também não nos vem lá. Então, e construíram várias casas. Aí observaram que essas pessoas e outras precisavam também do que comer, porque ele falava o seguinte, depois que já era prefeito: gente, hoje nós temos só que agradecer, porque as pessoas plantam, colhem. Antes era ou muito pobre, que, entre aspas, pediam esmola, totalmente dependente da ajuda. Então, o que fez? Construiu a Casa da Sopa, com ajuda de pessoas, amigos, parentes, né? Os irmãos participavam muito, e fornecia aproximadamente para umas 50 pessoas por dia a sopa. E assim ele era constantemente solicitado para ajudar, para fazer alguma coisa, e ele sempre disponível para fazer o melhor possível. Meu pai casou com 27 anos. A minha mãe tinha 23. Então, ele cita, que tem uns escritos dele, né? Que ela foi a mulher que ele conheceu e que seria a mulher ideal para ser a companheira para o resto da vida. Oh. E a minha mãe foi a pessoa que, em tudo, ao lado de um grande homem, ela participou de tudo. Ela costurava, pessoa ia enterrar. Gostei da sua expressão, ao lado de um grande homem, porque tem muita sempre gente, uma grande mulher. Porque eles falam que é atrás, né? Atrás de um grande homem, mas não é ao lado. Era ao lado, porque ela participava no dia a dia, em tudo. Era o suporte. 10 filhos, nós somos 10 filhos e 3 abortos, né? Então, a nossa casa era cheia. Tinha um casamento, nós morávamos em frente à igreja, em São Sebastião do Oeste. Parava o especial, descia todo mundo, pedia para se arrumar e para depois ir. Ou então, porque tanta gente a cavalo, se arrumava lá em casa para ir para a igreja. Todo mês tinha o café, a missa dos vicentinos. Fazia uma mesa grande na frente, uma lata, acho que é daquelas de 20 litros, né? Uhum. De chá, a outra de café, com as quitandas, e todos eram convidados a participar. E na posse e tudo, sempre teve almoço. Fazia tipo aqueles geral, assim, ó, em L. Então, lá em casa era uma casa aberta, tanto para os que dependiam da ajuda, da esmola, que lá tinha umas figuras típicas muito interessantes, e como os deputados, que iam sempre para nossa casa. Inclusive a Maria Pena, que era esposa do José Ribeiro Pena, que era presidente do Banco Nacional, parece uma coisa assim, né? Toda elegante. Eu lembro que achava ela muito cheirosa, que chegava com a bolsa e tal, pedia para guardar. Ela, inclusive, pediu para ser madrinha do meu irmão. Mas tinha, assim, uma convivência muito boa, porque não tinha essa diferença. E outros interesses, como tem hoje, né? Não. Não tinha interesses de colocar ninguém. Bom, não precisa nem meu pai falar nunca pediu uma bolsa de estudo para nós, que na época tinha o dinheiro para isso. Não pedia. Ele pedia para os outros. Inclusive, na época, que quando começou São Sebastião do Oeste, né, já emancipado, a questão de ter que construir a sede da prefeitura. A rural do meu pai era o carro a serviço da prefeitura e da comunidade. Ele mesmo dirigia, às vezes, era? Né? Não, era ele. Era ele, né? Só tinha um, que era compadre dele, o Jorge, que tinha acho que uma caminhonetezinha, e ele era funcionário da prefeitura. Então, coisas que às vezes precisava assim, de transportar,
Só tinha o Jorge. E construí mataburro, esse também era habilidoso para isso, porque as estradas, não tinha estrada quase, né? Muito buraco, não tinha mataburro. Foi assim, construção de uma cidade. E tudo com aquela generosidade, sem esperar nada em troca. E a convivência dele era muito boa também na Secretaria da Educação. Meu pai falava, a educação é a herança que nunca acaba. Muito bonito. Então, em São Sebastião do Oeste, quer dizer, antes, ele morava na roça, a 9 quilômetros de São Sebastião do Oeste. Os primeiros anos, primeiro e segundo ano, o meu avô contratava uma professora para dar aula, diz que dava aula o dia inteiro. Na terceira e quarta séries, eles já vinham a pé, poucas vezes a cavalo, para fazer terceiro e quarto ano, que aí já tinha as professoras habilitadas, 2 professoras em São Sebastião do Oeste. E, então, ele tinha essa questão assim, que através da educação desenvolve o homem. E quando nós, morando em São Sebastião do Oeste, eu e a Thelmeli, minha irmã, concluímos a 4ª série. Aí fomos para Itapecerica, estudar no internato, 5ª série. Aí a gente passou com 1 mês e pouco, a admissão, e fomos para a 5ª série. Mas aí já tinha mais irmãos para estudar. Aí meu pai estava terminando o primeiro mandato de prefeito. Mudamos para Divinópolis. Mudamos para Divinópolis, por quê? A gente... Por volta de que ano? Você se lembra mais ou menos assim e tal? Não precisa ser exato na data, exata, né? Na data. 67? Os anos 60, meados dos anos 60, né? Então, aí a gente já estava estudando aqui, quer dizer, 1 ano antes, a gente vinha na rural com meu tio, com meus primos, todo dia estudar, depois que a gente mudou. E outra intenção dele, porque como ele participava de tudo, ele era um líder nato, ele queria dar oportunidade para outros que residiam em São Sebastião do Oeste, parentes, amigos, para candidatar na política, presidente dos conselhos, oportunidade para outros atuarem. Aí a gente mudou para cá, ele comprou uma casa na 1º de junho e pôs uma mercearia na garagem e aí a gente estava seguindo aqui. Mas aconteceu que no terceiro, aí o segundo mandato, outra pessoa foi eleita. Que o partido requisitou a volta dele, a candidatura, para o terceiro mandato, porque falou que senão não seria eleito um candidato do PSD. PSD. Aí ele aceitou. Foi daí que ele se tornou o terceiro prefeito. Então, 5 mandatos sem remuneração, mas com aquele amor, aquela alegria. Isso é muito... O seu pai morreu quando? Quando é que ele nos deixou? Foi... Aos 86 anos. Ixi, agora vou esquecer. Esqueci. Não, mas você esquecer não é um privilégio seu só, não. Também de Eu tinha anotado aqui. Meu pai morreu aos 86 anos. Nasceu em 1922. E você que é professora boa de matemática, né? 1922 para 1980. Pode olhar, pode consultar aí na minha... 1964. Não, sou 80. Não tem importância. Depois corta. Meu pai morreu dia 21 de setembro de 2008. Aos 86 anos. Nasceu quando? Meu pai nasceu dia 28 de agosto de 1922. E morreu dia 21 de setembro
de 2008 aos 86 anos. Foi uma trajetória realmente extraordinária Foi. do seu Jesus Moraes. Vamos virar a página aqui e vamos falar sobre o contato, né? Sobre a convivência da família Moraes, do saudoso prefeito Jesus Moraes, de São Sebastião do Oeste, com a família Martins, porque Maria Lúcia foi durante muito tempo companheira fiel escudeira da Dona Maria Martins, de saudosa memória, que, a exemplo do ex-prefeito de São Sebastião do Oeste, saudoso Jesus Moraes, também era uma figura, não é, dada a atender os mais carentes, sem interesse nenhum. Né? O saudoso deputado Jaime Martins era de um coração enorme e ninguém melhor do que a Maria Lúcia contar essas histórias. Como é que você começou a trabalhar com a Dona Maria? Olha, quando a gente mudou de São Sebastião do Oeste, meu tio morava na 1º de junho. A gente falava assim, antes de construir o edifício Alvimar Mourão, era a terceira casa abaixo, quase em frente que foi aos o primeiro Martins. edifício da cidade, né? E ali, ali era em frente sempre foi aos ali, Martins. Né? A casa deles era uma casa simples, de alpendre comprido. Tem gente que às vezes não conhece esse termo, alpendre, né? Fala varanda. E nós também tínhamos um alpendre. E o Sr. Jaime com meu pai eram, assim, muito amigos. Inclusive, o Sr. Jaime chegava e falava assim, para chamar meu pai para bater um papo, ou então ele ia lá em casa para bater um papo com meu pai. E nós tínhamos uma relação muito boa de família com família, que inclusive aqueles pedir gelo, pedir a máquina de moer para fazer paçoca, a Dona Maria naquele dinamismo todo, né? Então, assim, a convivência dos meus irmãos, da minha família com a dela, era muito estreita. Era. Então, na política, os dois tinham afinidades. E eu com a Dona Maria Martins também. Inclusive, nós duas somos do dia 11 de setembro. Oh. E as iniciais do nome são as mesmas. Maria Lúcia de Moraes, Maria de Lourdes Martins. Ah, feliz coincidência. Fora as afinidades que nós tínhamos. A nossa convivência era muito boa. E eu fui candidata a vereadora, quando ela foi candidata a vice-prefeita do Galileu. Ah, sim. Eu até fui bem votada, mas não fui eleita. E ela falou que não aceitava outra pessoa que não fosse eu para ser a secretária dela no gabinete. Ah, ela Aí nós estreitamos mais ainda na amizade. E terminou o mandato, eu fui convidada a trabalhar com o Jaiminho. Trabalhei por 2 anos. Nisso, meu pai teve problemas de saúde, eu saí para cuidar, mas eu continuei acompanhando a Dona Maria. No total, foram 16 anos de participar com ela em tudo. Homenagem, visita, muita festa boa. Ah. Então, assim, ela falava assim, você vai comigo. Como as outras companheiras, né? A Thelma, Mariinha, 2 Mariinha, nem vou saber falar os nomes, mas muita gente boa que fazia assim, onde a Dona Maria estava, ela atraía, né? Porque ela também, que pessoa, né? Pessoas que trabalharam com ela uma vida. Depois que já não conseguiam trabalhar, ela acompanhou até a despedida. Inclusive de pagar plano para essas pessoas. Para as novas gerações, né? Para as novas gerações ou para quem veio de outras localidades, outras cidades, até outros estados, aqui para Divinópolis, aqueles que não conhecem essa história, ficam conhecendo. Nós vamos até abordar mais vezes com a Maria Lúcia ou com que ela nos indicar essa passagem, né, da Dona Maria Martins, do saudoso Jaime Martins, porque, acima de tudo, não tinha
o interesse exclusivamente político. Eles toda a vida trabalharam junto àqueles que dependiam mais de uma decisão. E a gente sempre falou que a Dona Maria recebia a todos, independente ou não de política, antes e depois de entrar na política, ninguém saía ali da 1º de junho, no endereço até citado pela Maria Lúcia, sem ser atendido. Inclusive, teve uma vez, agora eu não lembro o motivo, meu pai e um outro foram solicitar alguma coisa ao deputado Jaime Martins. E não foi possível. Mas aí, depois que eles terminaram a conversa, a Dona Maria chegou e eu acho que ela resolveu alguma coisa. Falou, espera aí. Por quê? Ela era uma política nata. Eu acredito que ela que impulsionou todos na família. Só Jaime muito bom, mas muito discreto, simples, mais tímido. Isso. A Dona Maria era expansiva. Era expansiva. A gente encontrava nas reuniões sociais um deputado, um ministro, ou quem fosse, que muitos vinham almoçar com ela, né, na casa dela, ou na estância. E ela fala, vou te procurar lá, hein? Vou precisar de verba. Vou te procurar lá. E aí, se você não me arrumar? E a outra coisa também, com esse espírito que eu estendo, assim, característica do meu pai e da minha mãe, sou Jaime e Dona Maria, essa que você falou, era o exercício de um amor ao próximo incondicional, sem receber nada em troca. O prazer de ajudar o outro. E é bom que se diga também, no meio dessa conversa aqui, que a Dona Maria, né, Dona Maria Martins, era oriunda de uma família mais humilde, mais modesta do que a do Jaime, que já nasceu praticamente, como se diz o velho ditado, já nasceu rico, já nasceu com a vida definida, né, já encaixado, não é, dentro de um contexto que não ia depender de praticamente ninguém. Entrou na política e não se faz mais isso para servir, não para ser servido. Eu não estou... servir mesmo. Eu não estou aqui com bajulação nem nada. Eu estou, e a Maria Lúcia, contando uma história, não é, que a gente tem o maior orgulho de ter participado por algum tempo, por algum período dessas existências tão admiráveis, né? Inclusive, falava com a Dona Maria, era a moça mais bonita do cercado. Cercado era o antigo nome de Nova Serrana. Ela falou, mas lá só tinha uma rua, naquela modéstia dela, que sempre foi muito elegante, né? Então, é muito interessante essas características do ser político, que todos nós somos para uma boa convivência. Então, quando você falou de Sr. Jaime, meu pai, por exemplo, ia um médico. Aí, naquela forma dele, seu nome, de onde você é? São Sebastião do Oeste. Todo lugar que eu vou, tem pessoa, gente boa de São Sebastião do Oeste, mas que prazer, porque ele fazia questão de perguntar onde ele ia, de onde a pessoa era, e muitas vezes de São Sebastião do Oeste. E uma vez eu fiquei assim, muito emocionada. Eu encontrei com uma pessoa no banco, estava a mocinha com os pais, não lembro agora o nome. Aí me apresentou. Esta é a filha do Jesus Moraes. Aí ela falou assim, eu gosto do seu pai, mas eu não o conheci, pelo que os meus pais falavam sobre ele. Então, eu vejo... Fale bem ou mal, a história nunca nega, né? Então, o meu pai, eu nunca encontrei uma pessoa que falasse mal, alguma coisa negativa do meu pai. Que fosse um simples tratar, um pequeno encontro, uma reunião, ou de resolver X ou Y. Eu falo, isso é graça que sobe todo dia. A minha mãe, naquele tempo, a pessoa pobrezinha, às vezes não tinha nem roupa direito, tudo rasgada, porque, igual eu falei, ou era pobre,
ou tinha um pouquinho. Mas tinha que fazer uma roupa para enterrar. A minha mãe solteira vendeu uma vaca, veio para Divinópolis para aprender a costurar com a Amélia Mourão e sabia fazer qualquer roupa e tal. E voltou para lá. Então, ela tinha essa facilidade. Aí costurava ou uma capa, já fez terno da noite para o dia para enterrar uma pessoa, cortava o cabelo de todo mundo, aplicava injeção. Lá em casa, a sala era grande, tinha dia que transformava em consultório. Meu pai levava o doutor Arthur Albino e fazia a fila para atender as pessoas. Então, tinha esse... Na saúde também tinha essa preocupação. E na educação, ele construiu 23 escolas rurais. Então, assim... 23 escolas? 23 escolas rurais. Na região ali de São Sebastião do Oeste. Ah. Pediu os fazendeiros para hospedar a professora, para ceder um cômodo para dar aula. Todo mês buscava, era o pagamento, o almoço e a reunião administrativa. Eu trabalhei um tempo lá, a minha primeira profissão na educação, como supervisor da merenda de escolas rurais. Aí eu convidava a dona Veneza para fazer reunião, o Moacir da merenda e a Zélia para o curso das merendeiras. E a gente tinha, assim, todos aquele objetivo comum. O que é melhor para as crianças? Para a evolução da cidade. A educação. E meu pai era otimista. Qualquer um problema, ele falava, fica firme. No final, tudo dá certo. Dessa expressão dele, é. No final, tudo dá certo. Era um otimista acima de tudo, né? E visionário nessa questão de pensar assim. Pensar a educação, na frente, porque depois chegou até tem o segundo grau em São Sebastião do Oeste, né? Então, eu quero agradecer muito pelos meus pais, pela minha família, pelos meus antepassados, que a gente veio de longe, né? E por todas as pessoas que nesse trajeto da minha vida familiar com eles ou na minha pessoal, muito colaboraram para a minha evolução, para essa vida feliz que eu tenho. E a você, por essa oportunidade é uma honra a gente fazer essa homenagem, especialmente aos meus pais, né? E encerro, então, o seguinte, há pessoas que marcam presença, há pessoas que marcam vidas. Que cada um de nós possa, iluminados pelo Espírito Santo, fazer a diferença que nós precisamos ver nesse mundo com tantos desafios no momento atual. Evoluamos juntos, né? Vamos crescer juntos, porque todos nós nascemos com a herança divina de ser feliz. Maria Lúcia, muito obrigado, viu? E parabéns pela sua vida. E uma última pergunta, assim, rápido e rasteiro. Está realizada? De ter vindo aqui? Não, isso tudo que... Nesse aspecto, tudo. Mas o caminho continua, né? Continua, não? Do nascimento até a despedida, os desafios para seguir o que foi designado para a gente cumprir aqui neste mundo. E essa despedida vai demorar muito. Conversamos aqui com a Maria Lúcia, com essa figura extraordinária, bondosa, caridosa. Maria Lúcia, você é gente da gente. Maria Lúcia Moraes. Eu que agradeço.